Boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de culto nesta noite, aqui na comunidade luterana de Mafra, e queremos saudar a vocês aqui presentes no culto, no templo, como também as pessoas que estarão acompanhando esse culto depois no vídeo do culto, no canal da comunidade, culto da Igreja Luterana de Mafra. E quero saudá-los com a palavra bíblica de confiança em Deus, Salmo 30, verso 2, onde o salmista diz: Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me curaste. Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me curaste. E esse tema vai nos acompanhar ao longo deste culto também, com a temática da cura da mulher enferma, e também da ressurreição de uma menina. Nós estamos aqui reunidos como comunidade cristã, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pedimos que o Espírito Santo de Deus nos conduza em cada momento de nossa celebração de culto. Amém. O Neto nos acompanha com os hinos, né, Neto? O primeiro hino escolhido, hino de acolhida, aqui você tem lugar, hino de número 6, lá no inário, número 6, aqui você tem lugar. Avisos para a comunidade, podem ir chegando à frente, quem vai compartilhar dos avisos. Boa noite a todos. Próximo culto, sábado que vem, dia 3 de julho, 19 horas. Quarta-feira, estudo bíblico, às 19h30 aqui na igreja. As ofertas avulsas hoje vão para o auxílio de literatura a estudantes de teologia. Seria isso os avisos de hoje. Obrigado. Ainda tarde, a Cleonice mandou um WhatsApp combinando uma reunião da diretoria da UASE, aqui da Vila Nova, na quarta-feira. A diretoria, tá? Quarta-feira, às 2h. Nós queremos combinar algumas coisas aí também, avaliar a questão, o quando da volta das reuniões da UASE. Então, eu estou aos poucos conversando aí com as presidentes, Jussara? Aos poucos, para ver da possibilidade de nós voltarmos com as reuniões normais em agosto, se possível na primeira semana de agosto, motivando as pessoas que já foram vacinadas, que já estão protegidas, e que já poderiam estar participando, voltando a participar nos principais grupos da igreja. Seria isto então, de complemento dos avisos. Nós também queremos
ter o nosso momento de nos colocar diante de Deus em oração, com humildade, confessando os nossos pecados, e para isso convido para cantarmos o próximo hino do nosso culto, o hino de confissão de pecados. A nossa lista ali, até o 33, 33, número preferido pelos médicos, 33. Deus e Pai, assim como cantamos neste hino, que também é uma oração, também uma expressão da Tua palavra, Senhor, bíblica, de oração, de súplica, que Tu, ó Deus, vá transformando aquilo que precisa ser transformado em nossa mente, em nossas palavras, em nosso coração, para que possamos ser um vaso novo em Tuas mãos, um vaso de bênçãos para a vida das pessoas que estão ao nosso redor no dia a dia do convívio. Assim oramos, Senhor, restaura a nossa vida, restaura a nossa fé, restaura a Tua misericórdia, a Tua graça, perdoa os nossos pecados, Senhor, restaura as nossas famílias, os matrimônios, os relacionamentos familiares, também os relacionamentos dentro da Tua igreja, da irmandade na fé, também os relacionamentos dentro do nosso trabalho, da profissão de cada um. Seja, Senhor, conosco, que sempre e a cada dia, por meio da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, vai nos transformando num vaso de bênçãos, num vaso novo. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e os Teus cuidados nos colocamos. Amém. Convido a vir à frente as pessoas que estarão cooperando com as leituras bíblicas deste culto, podem chegando até à frente. Salmo 30, de 1 a 12. Ação de graças de uma pessoa salva da morte. Ó Senhor Deus, eu te louvo, porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e Tu me curaste, Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas Tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, ó Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito. Ele dê graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus,
tu foste bom para mim e me protegeste, como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu te escondestes de mim, e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a Ti. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Até aqui. Passo a ler. O pedido de Jairo. Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Jesus e a mulher doente. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Havia gastado muito o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou a sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que nele havia saído o poder. Então virou-se ao meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou, porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos, os pais da menina, e entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talitá cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina. Obrigado. Bem-aventurados todos aqueles, todas aquelas que ouvem a palavra do Evangelho, da cura e da ressurreição aqui nesse texto, e que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Cristo venceu a morte e ressuscitará todos os mortos no último dia. Amém. Oremos. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela palavra tua, ó Deus, que vem até nós também, através de Jesus, dos ensinos e dos milagres de Jesus.
possamos nós também ter uma mente, um coração aberto nesta noite para acolher a Tua palavra, nos deixar ensinar, transformar e restaurar pelo agir da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Assim oramos e agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Convido para cantarmos um hino de louvor a Deus, o hino 579, hino 579. De nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós. Amém. O texto bíblico para a mensagem deste culto encontramos lá em Marcos, no capítulo 5, o texto que foi lido ainda há pouco. E queremos então acompanhar o que aconteceu naquele dia em que Jesus curou uma mulher doente e ressuscitou uma menina de 12 anos. Em que contexto, em que situação isso aconteceu? Queria te convidar para imaginar você estando naquela cena lá em meio àquela multidão. Estava Jesus pregando lá para uma multidão de gente, depois se colocou a caminho para um outro lugar, a pedido de um homem que pediu que fosse até a sua casa, porque sua filha estava à beira da morte. E nessa caminhada com aquela multidão seguindo a Jesus, acontece então o encontro especial de Jesus com esse homem, chefe da sinagoga, e também com esta mulher doente que se aproxima de Jesus em meio à multidão. Pois bem, o chefe da sinagoga se chama Jairo, é o meu xará, o Jairo. E naquela época o chefe, ou presidente de uma sinagoga, era a pessoa que exercia a liderança na sinagoga, que era o lugar do ensino da palavra de Deus, como se fosse um lugar de uma escola bíblica, onde as pessoas se reuniam para orar, para cantar, para ouvir a pregação da palavra de Deus. Os judeus, crentes em Deus. E justamente esse homem era esse líder. E esse homem, sendo um líder judeu, tendo uma única filha, esta menina agora tem 12 anos,
depois de já ter procurado muitos médicos e tratamentos, e a menina está cada vez pior, e agora neste dia a menina está à beira da morte, e este pai desesperado vai de encontro a Jesus pedir para que Jesus vá até a sua casa e cure a sua filhinha de 12 anos, filha única, doente, à beira da morte. E Jesus então se coloca a caminho, está a caminho lá da casa desse chefe da sinagoga, chamado Jairo. E em meio a esse percurso, eis que aparece uma outra pessoa, uma pessoa do povo, que vai cruzando por entre a multidão, tentando chegar perto de Jesus, aquele empurra, quando alguém caminha em meio a uma multidão, a gente já vê pela televisão como é que é, a dificuldade que é para chegar perto daquele que é um grande profeta, que tem feito muitos milagres e tem anunciado o reino de Deus. E assim acontece então, que naquele dia Jesus vai ter um encontro muito especial e vai trazer transformação para a vida destas pessoas e destas famílias. Aquela mulher doente, aquele pai, aquela mãe desta criança de 12 anos. Percebam vocês que não deve ter sido fácil para alguém que é líder de uma sinagoga, que comanda todo o serviço religioso naquela cidade. E a sinagoga não era apenas um local de ensino da palavra de Deus. Quem era chefe de uma sinagoga também tinha competências de um juiz, serviços de um cartório das demandas da justiça do povo. Também funcionava como escola, onde as crianças, adolescentes vinham para aprender a ler, a escrever, também a ler a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus desde pequenos. Também os adultos vinham aprender na sinagoga. Por isso a sinagoga era um centro religioso, era uma escola e era um tribunal de justiça. Assim atendia o povo durante toda a semana, e sábado do judeu, era o dia especial de adoração, louvor e de ocupar-se com a palavra de Deus, santificando então o dia, ocupar-se com a palavra de Deus. Portanto, esse homem é um líder, reconhecido não só pela comunidade judaica, mas reconhecido na cidade, é uma das maiores autoridades daquela cidade. E aquele homem, mesmo sendo líder judeu e sabendo que seus colegas líderes judeus, muitos deles odiavam Jesus e rejeitavam a pregação, a mensagem de Jesus, se sentiam ameaçados com a presença e com os milagres e com a mensagem de Jesus, este homem corre riscos de ser criticado, desprezado, ou até mesmo arriscar a sua posição de líder religioso, indo até Jesus, clamando a Jesus pela cura de sua filha. E mais do que isso, diz o texto bíblico, quando ele chega na frente de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus, clamando pela cura de sua filha. Humildade, reverência, reconhecendo que Jesus não é qualquer um, qualquer pessoa, qualquer ser humano. Jesus é digno de que se o adore, se ajoelhe diante dele e se interceda pelo poder de Jesus, pelo poder de Deus. Pois bem, aquele homem creu que Jesus poderia cuidar e curar de sua filha. Aquele homem, mesmo arriscando ser criticado e rejeitado pelos principais líderes religiosos, mesmo assim foi de encontro a Jesus, se humilhou diante dele, prostrou-se, ajoelhou-se e clamou para que Jesus fosse até a sua casa para curar a sua filha. Portanto, esse homem clamou com perseverança, esse homem clamou com fé: Senhor, vá até a minha casa, ponha as suas mãos sobre a minha filha e ela será curada. Clamou com fé, pediu com fé. E esse homem então pede que Jesus vá até a sua casa, que Jesus se compadeça do seu sofrimento, de sua filha, de sua esposa, de sua família. E Jesus então começa a caminhar junto com esse homem,
e a multidão está vindo atrás. E nesta caminhada em direção à casa deste homem, aparece então uma mulher doente, com a doença de fluxo de sangue, permanente hemorragia de sangue, fluxo de sangue, há 12 anos tentando cura, há 12 anos gastando com os médicos, e diz o texto bíblico, esta mulher gastou tudo o que tinha, percorrendo vários médicos, fazendo vários tratamentos, contudo ia cada vez a pior. Será que a gente consegue imaginar o sofrimento desta mulher? 12 anos, gastou tudo o que tinha, todos os recursos financeiros que tinha, tentando buscar a cura, sem conseguir nenhum proveito com relação a todo o seu esforço, todo o seu gasto. Esta doença naquela época era uma doença que levava as pessoas a rejeitarem uma mulher que tivesse esse tipo de doença. Por quê? Porque uma mulher que tivesse hemorragia permanente, como ela tinha, crônica, era uma pessoa considerada impura. Portanto, não se podia nem tocar nessa pessoa. E os rabinos judeus ensinavam que até mesmo a esposa de um marido, de uma família, quando tivesse no seu período de menstruação, não deveria nem tocar nela, nem encostar nela, e até os objetos que ela tocasse ficariam impuros. Imagine uma pessoa há 12 anos nesta situação, doente, sofrendo, rejeitada, não poderia ir num culto, porque não poderia entrar nem na sinagoga, muito menos no templo, não poderia se encontrar com pessoas, não poderia ir nem num pequeno grupo lá de oração. Era alguém que tinha um estigma, era rejeitada há 12 anos. Pois bem, esta mulher se aproxima de Jesus de maneira secreta, sem que ninguém saiba, nem Jesus sabe. Ela tem em seu pensamento a fé, a convicção de que se ela encostar somente nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela tinha tamanha fé em Jesus que nem precisaria encostar em Jesus, bastaria ela encostar nas vestes de Jesus. E com esta fé ela vai se aproximando, quebrando todas as barreiras, que ela não poderia estar lá no meio daquela multidão. É que nem hoje em dia pôr no meio de uma multidão é uma pessoa que todo mundo sabe que está nos primeiros dias de Covid, né? Naquela época a rejeição era muito maior, o isolamento era muito maior do que se experimenta hoje, na nossa luta da humanidade lutando, né, contra a Covid, com relação ao isolamento. Percebam vocês que esses dois personagens, o chefe da sinagoga com seu pedido, a mulher doente com seu pedido, tem algumas características muito interessantes. A mulher sofria há 12 anos. A menina que está à beira da morte tem 12 anos. Percebam também algumas diferenças significativas. Jairo era um líder religioso. Aquela mulher, por ter esta doença, era excluída da comunidade religiosa. Jairo era um homem de uma posição social invejável, líder, tinha posses, tinha empregados na sua casa. Aquela mulher perdeu tudo gastando com médicos, com tratamentos para restabelecer a sua saúde. Nesses últimos 12 anos, Jairo e sua esposa conviveram com alegria com a criança, com a filhinha de 12 anos. Esses últimos 12 anos, aquela mulher tinha vivido em sofrimento e rejeição, doença e rejeição. Jairo fez um pedido público a Jesus na frente de todo mundo. Se colocou na frente de todo mundo, se ajoelhou na frente de Jesus e pediu para Jesus ir até a sua casa para curar a sua filhinha. Aquela mulher aproximou-se em secreto, em segredo, de forma silenciosa, envergonhada, anônima, com medo de ser descoberta. A mulher doente de hemorragia nos ensina em seu testemunho que ela tem uma fé viva e ativa.
Ela tem uma fé humilde e silenciosa, uma fé determinada, resoluta, e ela crê. Se ela tiver a chance de tocar em Jesus, ou mesmo nas vestes de Jesus, ela será curada. Portanto, ela se aproxima de Jesus com confiança e esperança, e a sua fé é recompensada. A mulher é curada. Só no tocar nas vestes de Jesus, ela percebeu que estava curada. Naquele momento, Jesus olha para trás, aquele monte de gente ao redor dele, o comprimindo, o apertando. Jesus olha para trás e pergunta: quem me tocou? E os discípulos acham esta pergunta ridícula, né? Quem o tocou aqui? Tem 25 te tocando aqui ao redor. Aí Jesus diz: não, senti que de mim saiu o poder. O poder saiu de Jesus e não das vestes de Jesus. A fé da mulher era em Jesus e não nas roupas de Jesus. Tem alguns milagreiros que dizem, né, para a pessoa, né, traga uma peça de roupa, né, para abençoar. Tempo antigo, né, leva uma peça de roupa para benzer. Peça de roupa não tem poder nenhum. Mas Jesus tem poder, e a mulher crê que ele tem poder. E Jesus olha para trás e pergunta: quem me tocou? E a mulher, sabendo que fora ela, que fora curada, fora ela que recebeu o poder de cura de Jesus, ela então se identifica e conta a sua história, que ela vinha sofrendo há 12 anos e que ela tinha esta fé de que se ela viesse, tocasse a Jesus ou mesmo as suas vestes, ela seria curada. E assim aconteceu. E Jesus disse para aquela mulher, né: minha filha, fique em paz, abandone o medo, você está sendo acolhida, você foi curada, você foi salva, porque você teve fé, fé em Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Portanto, a mulher ganhou de Jesus 3 tipos de cura. Ela ganhou de Jesus a cura física, a sua hemorragia acabou, o seu fluxo de sangue cessou. Ela experimentou a cura emocional, porque ela fora acolhida por Jesus, e a partir de agora ela seria já curada, acolhida por outras pessoas também, a começar pela sua família. Mas a mulher experimentou mais do que isso, ela experimentou a cura espiritual, a salvação. A tua fé te salvou, não é apenas a tua fé te curou. Muita gente quer ser curada, mas nem todo mundo está preocupado com a salvação. Assim era naquele tempo, aquela multidão seguindo a Jesus, muitos deles com a intenção de serem curados, outros acolhendo o chamado de Jesus para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus em suas vidas, uns querendo transformação e cura física, e outros compreendendo que era necessário também a cura, a libertação espiritual, a salvação. Esta é a personagem que Jesus atende primeiro naquele dia. E em meio àquela multidão, Jesus trouxe uma grande bênção para a vida daquela mulher. E agora a caminhada continua. Vamos adiante, vamos para a casa do chefe da sinagoga, porque a sua filhinha está à beira da morte. E agora chegam os empregados lá da casa, ou vizinhos, ou amigos, e comunicam: olha, desiste, não adianta mais, deixa Jesus em paz, não incomode o mestre, porque a menina já morreu, a menina já faleceu. Imaginem vocês o sentimento deste pai quando ouve que a sua filhinha faleceu, que a sua única filhinha faleceu. A esperança que ele tinha e Jesus chegaria em tempo para curar a sua filha. Quem sabe no interior dele aquela irritação: o que tinha que essa mulher aparecer aqui do nada, ficar gastando o tempo de Jesus, Jesus conversando com esta mulher e a minha filha lá esperando pela cura.
Se você fosse esse homem e visse toda essa cena de Jesus com aquela mulher, o que iria se passar no teu coração? Os homens dão a notícia que a menina faleceu. Jesus simplesmente ignora essa notícia. Jesus olha para aquele homem abatido, entristecido, impactado por esta notícia de morte, de dor, de sofrimento. Jesus diz para aquele homem: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Quando as circunstâncias fogem do nosso controle, quando os recursos humanos já não resolvem muita coisa, ou nós nos apegamos à fé em Deus, na busca de Deus, ou não temos mais no que nos apegar. Não temas, crê somente. E para completar, Jesus vai dizer, quando está chegando na casa, já no pátio da casa, Jesus vai dizer que poderão entrar junto com ele apenas os seus principais discípulos, os outros fiquem lá fora. E ele já tinha pedido antes de chegar na casa que a multidão fosse embora. Jesus dispensou a multidão. Ora, Jesus vai fazer um dos maiores milagres do seu ministério, ressuscitar uma criança morta, uma criança de 12 anos, e Jesus dispensa a multidão de assistir esse milagre. Será que isso é comum? Os milagreiros de hoje em dia, eles dispensam a multidão? Ou eles chamam a multidão? Eles dispensam as câmeras dos jornalistas ou eles chamam os jornalistas? Eles dizem como Jesus disse, né, fica na tua, não espalha essa notícia de cura, glorifica a Deus, mas não precisa fazer propaganda, quando muitos hoje em dia dizem, não, faça bastante propaganda. Portanto, Jesus não está preocupado em primeiro lugar em aparecer para a multidão e mostrar o seu poder para a multidão. Jesus está ocupado com o sofrimento dessas duas pessoas, daquela mulher enferma e deste pai em sofrimento, desta mãe em sofrimento com a morte de sua filhinha de 12 anos. E agora Jesus entra na casa e permite estar ali dentro apenas o pai e a mãe da criança e os seus principais discípulos, que ele convidou para estarem lá dentro. E aí Jesus executa uma ordem manifestando o poder de Deus, poder sobre a morte. Jesus vai dizer para aquela menina, Talita cumi, isso é em aramaico, era o idioma que o povo falava naquela época, lá no território, né, de Israel, o idioma popular entre os judeus, né, o aramaico, era o idioma que a menina falava, sua família, seus pais falavam. E agora então Jesus vai ressuscitar aquela menina. A palavra de Jesus, dita para aquele homem, no momento que ele recebe a notícia da morte da filha: não temas, crê somente. O escritor C.S. Lewis afirma: o grande inimigo da fé não é a razão, mas as nossas emoções e os nossos medos. Não temas, uma palavra muito frequente na boca do Jesus ressuscitado, Cristo ressurreto. E também muitos milagres que ele fez começam com a palavra não temas. E muitos textos na Bíblia têm a expressão não temas. Vencer o medo é vencer através da fé e da confiança em Deus. E assim, quando Jesus está no pátio da casa, aquela gente toda chorando, gritando, clamando lá naquele tempo, né, o velório, né, tinha gente às vezes até contratada, né, para chorar, chamadas carpideiras, né, naquela angústia, aquele desespero. Imagina a morte de uma criança de 12 anos, abalou a toda a vizinhança, todos os parentes, todos os amigos, todo o vilarejo, toda a cidade. E quando Jesus chega ali, Jesus diz para eles: por que vocês estão
com todo esse alvoroço. A menina não está morta, a menina dorme. E aí tem um grupo que começa a rir de Jesus. Os caras riem até em velório, né? Já viu gente fazendo círculo de piada em velório? Eu já vi algumas vezes. Mas é o riso da descrença. Esse cara aí deve estar louco, fora da casinha. Todo mundo aqui sabe que a menina está morta. Será que é só ele que não sabe? Será que ele está enganado? Mas eles riem, eles debocham. É o deboche da descrença, do racionalismo, da impossibilidade de que Jesus possa ressuscitar aquela criança. E assim continua também hoje. Pessoas que não creem riem dos que creem. Pessoas que não acreditam em Deus riem dos que creem em Deus. Pessoas que não acreditam na ressurreição riem daqueles que acreditam na ressurreição. Pessoas que não creem em Jesus acabam ridicularizando aqueles que têm fé em Jesus. Isso acontece em todos os lugares, nas famílias, nas escolas. Eu tinha um professor ateu em sala de aula lá no ensino médio que ridicularizava a fé cristã dentro de sala de aula. Não tinha nada a ver com a matéria dele. A matéria dele era moral e cívica, ele ridicularizava a fé cristã. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, o diagnóstico de Jesus não é o diagnóstico de que ela fisicamente está morta. Não, ela dorme. Porque para Jesus o estar morto é o estar dormindo, aguardando o dia e o momento da ressurreição. E é isso que vai acontecer aqui neste momento. Jesus se aproxima junto com aquele pai, com aquela mãe. Diz o texto bíblico, Jesus segura a mão daquela criança e Jesus ordena: menina, levanta-te. Menina, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Aquela criança que estava morta imediatamente se levantou e pôs-se a andar. Jesus demonstrou amor, carinho, afeto e cuidado com aquela menina, com aquele pai e com aquela mãe. E impediu o alvoroço da multidão. Um pequeno grupo, dentro de uma casa, dentro de um quarto de uma criança, Jesus fez um dos maiores milagres do seu ministério, a ressurreição. Para Jesus não tinha causa perdida. Ele deu vista aos cegos, levantou os paralíticos, purificou leprosos, libertou possessos, espiritualmente possessos, ressuscitou mortos, perdoou pecados, acolheu pessoas desprezadas daquela época, naquela sociedade, e anunciou o perdão e a salvação que Deus oferece. Jesus veio para restaurar vidas quebradas, para restaurar também famílias quebradas. Portanto, meu amigo, minha amiga, quando você estiver num profundo, num grande sofrimento e achar que não tem mais solução nenhuma, lembra que Jesus tem recursos que nós não temos. Jesus tem um poder que nós não temos. Jesus tem misericórdia para caminhar conosco, como caminhou com aquele homem, para se compadecer de uma pessoa doente, como se compadeceu daquela mulher. E assim a graça, o amor e o cuidado de Jesus se revela, se manifesta e transforma a vida dessas duas pessoas e para as suas famílias também. Para Deus não há impossíveis, para nós há. Para Deus há esperança até mesmo depois da morte. Para muitas pessoas a esperança acabou no cemitério. E com isso nós somos convidados a aprender da fé desta mulher que fora curada, da fé deste pai que creu que se Jesus orasse e pusesse as mãos em sua filhinha, ela seria curada. Mais do que curada, a menina foi ressuscitada. Saiu da cama já andando e curada. Não foi apenas ressuscitada, ela foi ressuscitada e curada. E Jesus recomendou: deem de comer a ela, porque agora ela voltou à vida normal. Que Deus nos fortaleça em nossa fé, em meio às lutas que nós enfrentamos no dia a dia da nossa vida, nas angústias que experimentamos em nossas famílias,
no momento de tanta confusão e insegurança que passa o nosso país, que possamos com fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, orar também como aquele homem: Senhor, se tu puseres a tua mão, serei curado. Ou como aquela mulher doente: Senhor, se eu puser a minha mão em ti, serei curado. Que a mão de Deus esteja nos curando espiritualmente, nos curando emocionalmente, nos curando também das nossas dores e limitações também de nossa saúde física. Que assim seja. Amém. Oremos. Obrigado, Jesus, por tudo que aprendemos nesse texto bíblico, Senhor, do teu encontro com aquela mulher doente. A tua misericórdia ali manifesta, revelada, trazendo cura, libertação, perdão, salvação para aquela mulher. Obrigado, Jesus, também pelo que aprendemos do testemunho de fé, humildade e dependência de ti, daquele líder da sinagoga, e das bênçãos que tu, ó Deus, trouxeste para a vida daquela criança e daquela família. Assim queremos, Senhor, entregar em tuas mãos também aos teus cuidados as nossas famílias, entregar aos teus cuidados os nossos medos e inseguranças quanto ao futuro, Senhor. Possamos ouvir de ti, Jesus: não temas, crê somente. E assim, crendo e confiando a nossa vida aos teus cuidados, Senhor, nós possamos também experimentar o renovar da tua bênção, da tua restauração, da tua salvação, também em nossos lares, também em nossos relacionamentos. Assim oramos, Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, continua fazendo milagres também na vida de todos nós, de nossas famílias, também de nosso país, que nós pedimos em teu nome, Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Amém. Convido para cantarmos o próximo hino do nosso culto. Como hino de gratidão, escolhemos o hino 477. 477. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste. Enquanto cantamos este hino, vamos ter o nosso momento da oferta de gratidão a Deus, oferta também de apoio à missão da nossa igreja. Vou deixar mais acessível que as cestinhas mais nos primeiros bancos, para facilitar o acesso. Pido para ficarmos de pé para a oração de intercessão e oração do Pai Nosso. Oremos. Deus e Pai, nós queremos colocar aos teus cuidados todas as pessoas de nossas famílias, de nossa amizade, de nossas igrejas, de nossas cidades, que estão em situação de enfermidade, seja lutando contra esta doença, esse vírus, esta pandemia, seja também lutando com outras doenças, enfermidades ou limitações. Assim pedimos, ó Deus, que tu renova a tua bênção, traga cura, restauração, renovação da fé e da saúde a tantas pessoas doentes ao nosso redor, Senhor, e também neste país. Pedimos, Senhor, também que tu proteja e abençoe a todos aqueles que estão expostos ao perigo, Senhor, cuidando dos doentes nos hospitais, nas clínicas, ou como cuidadores nos lares de idosos, nos orfanatos, ou mesmo em clínicas de dependências de drogas, Senhor. Quantas pessoas que exercem a profissão de cuidadores também, de pessoas idosas nas casas, em tantos lugares. Nos proteja, Senhor, nos livre do mal, esteja abençoando o trabalho, a dedicação de cada um desses cuidadores na área da saúde, na área do afeto também. Assim pedimos, Senhor, renova também a tua bênção em nossas famílias. Renova o amor entre marido e esposa, a sabedoria na educação dos pais para com seus filhos, também a compreensão, o diálogo na vida das famílias, Senhor. Dá, Senhor, maturidade, dá sabedoria, com que possam buscar sempre a tua presença e a direção para a vida de cada um deles. Assim oramos também pelas nossas cidades, Senhor. Nos livre de todo mal, todo perigo, Senhor, tanta violência, tanto banditismo ao nosso redor. Guarda também aqueles que se dedicam também na tarefa da segurança pública, cuidando da vida e da proteção das pessoas também, Senhor Jesus. Assim oramos, Senhor, abençoa a missão de cada uma de nós, e que possamos sempre de novo, Senhor, buscar a tua presença, o teu toque, para restaurar a nossa fé e a nossa vida.
Assim, tudo mais, Jesus, nós colocamos na oração que Tu, Jesus, ensinou como oração dos Teus filhos e filhas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Informamos que o coral de homens vai estar cantando amanhã no culto em Rio Negro. Haverá uma participação especial do coral de homens amanhã no culto de Rio Negro. Quem quiser e puder também comunicar para os seus familiares, é uma maneira de divulgar também, né, esse culto especial amanhã. Recebamos a bênção de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê da paz, a paz e o consolo de nosso Senhor Jesus Cristo. O consolo do Espírito Santo de Deus nos acompanhe dia a dia em nossa jornada, também como servos e servas de Deus. Amém. Final de semana abençoado para todos vocês, para suas famílias também. Que Deus nos proteja e conduza na nova semana que começa amanhã. Amém. Abençoado final de semana para todos.